Eu sou Leila Cardoso e eu quero estar compartilhando com você a terceira ministração da nossa campanha, do nosso propósito, a qual estamos, sobre a história de José. E o tema desse propósito, dessa campanha é sonhar, crer e viver, baseada na história de José que está registrada no livro do Gênesis. E hoje nós queremos fazer menção do capítulo 40 e do capítulo 41. Como nós conhecemos, queridos, bem a história, nós sabemos que José estava ainda dentro do processo de Deus, rumo ao propósito. E você que tem aí por perto a sua Bíblia, você pode estar abrindo ela comigo no primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 40. Eu quero apenas fazer menção do verso 3, mas você pode estar lendo todo o capítulo 40 e todo o capítulo 41, que nós vamos estar explanando esses dois capítulos. O versículo 2 diz assim: o faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que estava José. O versículo 4 diz: o capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que o servia. Amém? Como eu disse, se não ficasse tão extenso, a gente iria estar lendo todo o capítulo 40 e o capítulo 41, mas você pode estar fazendo isso para você entender melhor. Como eu acabei dizendo, nós já conhecemos a história e nós sabemos que José estava passando por um processo. Processo esse que o guiava e o direcionava ao cumprimento do propósito de Deus na vida dele. E eu já quero iniciar essa ministração te perguntando: e você, como está? Onde você está? Em que fase você está? Você está iniciando o processo, você já está no meio do processo, ou você já passou pelo processo e já está usufruindo do propósito? Em que fase você está? Quando Deus quer nos honrar, meus amados, e nos usar para glorificar o seu nome, Ele cria situações, e nós podemos entender isso no verso 5 e no verso 6 do capítulo 40. No verso 5 e no verso 6 vai nos dizer que o copeiro e o padeiro do rei do Egito, eles estavam ali na prisão juntamente com José, e ali eles tiveram um sonho. Eles tiveram um sonho na mesma noite. Só que cada sonho tinha sua própria interpretação. E eles não sabiam interpretar, não sabiam o que queria dizer aquele sonho. E o texto vai nos dizer que José percebe que algo não estava bem com aqueles dois homens. A passagem nos diz que José percebeu que eles estavam abatidos. E José oferece ajuda. No versículo 6 até o verso 8, nós vamos ver que José pergunta o que eles têm e oferece ajuda. Quando Deus é nas nossas vidas, quando Deus é na vida de alguém, sempre nós detectamos com muita naturalidade quando algo ou quando alguém não anda bem. Isso é uma característica do verdadeiro cristão. Porque foi para isso que nós fomos escolhidos. Aquele que tem Deus na sua vida, com certeza, independente da pessoa estar sorrindo, estar demonstrando estar feliz, com certeza o Espírito Santo de Deus que habita nele vai mostrar, vai testificar que aquela pessoa não anda bem. E então José, como eu disse, oferece ajuda. Ele não consegue, o verdadeiro cristão, queridos, ele não consegue viver sem servir, porque isso faz parte da sua essência.
Ele não consegue ver alguém mal e não fazer nada para ajudar. Ele não consegue agir com indiferença a uma situação. E José pergunta a eles o que eles têm. Eles vão lá e falam que sonharam, mas que não tem ninguém que interprete. E José, tem algo interessante que José diz assim no verso 8. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Então me conte os sonhos. Aleluia. E aí eles vão contar para José o sonho que eles tiveram e que eles estavam perturbados. E eu quero te chamar a atenção para te dizer que eles contaram o sonho para a pessoa certa. Sabe por quê? Porque José era um homem de Deus. José era um homem de Deus e nós precisamos ter cuidado de com quem nós estamos dividindo os nossos segredos, com quem nós estamos dividindo as nossas angústias, os nossos sonhos, as nossas intimidades, porque nem todos têm a mesma visão, têm a mesma missão, têm o mesmo entendimento, têm o mesmo sentimento. No final do verso 14, nós podemos ver que José vai lá, José interpreta o sonho de cada um daqueles 2 prisioneiros. A interpretação do sonho de um era que ele ia ser beneficiado pelo rei. E a interpretação do sonho do outro é que ele ia ser morto pelo rei. No final do verso 14, José fala para aquele que ia ser renomado, honrado pelo rei, diz assim: quando você for embora, ou quando isso acontecer, lembre-se de mim. Só que aí há um detalhe nisso tudo, um detalhe muito importante. Muitos, quando a dor sarar, muitos, quando a solução chegar, muitos vão se esquecer de você. Muitos vão se esquecer de mim. Porque muitos são desse jeito mesmo e agem dessa forma mesmo. A ingratidão já é impregnada na natureza do ser humano. E se nós não tivermos cuidado, queridos, nós agimos dessa forma para com Deus, para com o nosso próximo. José, ele interpreta os sonhos e tudo que ele fala ali acontece. Só que no versículo 23 vai nos dizer que o chefe dos copeiros se esqueceu de José. Depois que ele foi liberado, foi solto e já estava lá usufruindo do bem bom, ele nem se lembrou que José existia. Mas no final dos 2 anos de prisão, o faraó do Egito começa a sonhar e ninguém consegue interpretar os seus sonhos. A verdade é que o processo estava chegando no fim. O processo na vida de José estava chegando ao final, aleluia. Deus estava criando situações para honrar José. O chefe dos copeiros se esqueceu de José, mas o rei dos reis não se esquece dos seus. Aleluia! No versículo 12 do capítulo 41, nos mostra que foi aí que o chefe do copeiro se lembrou de José. Quando o faraó desespera por ele ter tido um sonho e não tinha ninguém que conseguisse interpretar, o chefe do copeiro, epa, lembrei de alguém aqui. Sabe o que é isso, queridos? Nós podemos ficar tranquilos, porque as pessoas podem até se esquecer de nós, mas Deus, se preciso for, fará lembrar. Deus, se preciso for, tocará, mostrará. Mas o Senhor criará situações para nos beneficiar, agirá em nosso favor. Louvado é o nome do Senhor. No versículo 15, Faraó diz a José que teve um sonho e que ninguém conseguiu interpretar. Mas ele ouviu falar que José era capaz. Quando ele diz assim para José,
José imediatamente dá a honra para Deus. No versículo 16, José vai lá e responde ao rei: Rei, isso não depende de mim, mas Deus dará ao Senhor uma resposta favorável. Sabe o que eu e você podemos extrair disso daqui? É que os nossos talentos, os nossos dons, as nossas habilidades, as nossas capacidades, a inteligência vem do Senhor, tudo isso. Que pena que muitos ainda não entenderam isso. Tudo que eu e você conquistamos, tudo que eu e você conseguimos, não vem de mim, não vem de você, não vem de ninguém. Vem do próprio Deus, porque nós não somos nada sem a presença do Senhor. Não vem de nós mesmos, querido. Mas é de Deus, será Ele, virá dele. José interpreta os sonhos do faraó. E os sonhos do faraó mostram que eles viveriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E então José vai lá sem intenção alguma dar uma orientação para faraó, para procurar alguém, um homem criterioso, um homem sábio que pegasse e colocasse tudo no comando daquele homem à terra do Egito. José explicou e orientou o rei tudo como ele devia fazer. Concluindo aqui, mesmo mediante ao processo nós podemos ser úteis. Mesmo mediante ao processo nós podemos servir, nós podemos ajudar, nós podemos ser bênção. José, queridos, ele tinha todo o motivo do mundo para viver desgostoso da vida, para desistir, para murmurar, para não querer saber de nada nem de ninguém, para viver depressivo, para viver questionando a Deus. Mas então José decide ser bênção, mesmo em meio à dor, em meio à prisão. Você consegue entender a seriedade disso? A profundidade disso? José fez a diferença durante todo o processo de Deus. E viver o processo não é fácil. São momentos dolorosos, são momentos de angústia, muitas vezes de lágrimas, de humilhação. Mas José decide ser bênção e eu e você precisamos entender que nós também precisamos agir como José. Ele decide ser bênção porque de fato ele era uma bênção. Precisamos ser bênção em qualquer situação. E eu te pergunto, quem você tem sido mediante ou durante o processo de Deus na sua vida? Você é daquelas pessoas que começam e quando a coisa aperta você para? Você desiste, você chuta o balde e joga tudo pro alto? Ou você enfrenta? Ou você vai para cima do gigante? Ou você derruba o Golias da sua vida? Ou quando você não está suportando, você pede ajuda, você grita socorro, mas você não desiste? Quem tem sido você? Qual tem sido a sua postura, a sua reação, as suas atitudes? Queridos, nós precisamos ser, nós precisamos fazer, nós precisamos agir em tudo, em cada detalhe, como José. Porque só poderá usufruir das promessas, só poderá tomar posse, só poderá viver os sonhos de Deus, só poderá viver o verdadeiro propósito quem passar pelo processo de forma honrosa, digna, fiel a Deus. Se eu e você pararmos no meio do caminho, nós perderemos a bênção. Se eu e você desistirmos ou olharmos para trás, nós vamos correr risco de virar uma estátua de sal como a mulher de Ló. Precisamos ter isso em nossa mente, que nós nunca devemos esquecer de onde nós viemos, de onde Deus nos tirou, mas não tirar os olhos lá na frente de onde Ele quer nos levar. Fixar os olhos no propósito, fixar os olhos no alvo. Não esmorecer com o momento.
E o Senhor colocou uma frase no meu coração e eu quero dividir contigo. O que fazem ou o que fizeram com você, o que fazem ou o que fizeram comigo, conosco, não pode alterar, não pode mudar nem modificar a nossa essência. Não pode manchar a nossa essência. Não muda quem nós somos em Cristo. Eu e você precisamos entender quem nós somos no Senhor e para o Senhor. Aleluia, nós somos menina dos olhos de Deus. Somos preciosos para o Senhor. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E nós precisamos tomar posse disso. O que fizeram conosco, o que falaram, o que acham, não vai poder mudar quem nós somos em Cristo. Tudo o que fizeram com José não mudou, não arrancou a essência de José. Você consegue entender isso? Não pôde roubar o brilho de José. Até mesmo dentro da prisão, José brilhou. O processo estava chegando no fim, hora maravilhosa. E na próxima ministração nós vamos concluir vendo o que Deus fez na vida de José. Eu quero finalizar dizendo que o processo pode estar doendo, mas o que está por vir vai ser coisas milagrosas e grandiosas se eu e você fizermos como José. Sonhe, creia e você viverá os sonhos de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus eu profetizo isso. Eu profetizo isso com toda a intensidade da minha alma. Que o Senhor nos ajude a ser como José e a fazer como José. Em toda essa situação, em todo esse momento de crise. Porque as nossas atitudes podem acelerar o processo, podem nos levar para o propósito, ou podem retardar as nossas bênçãos, impedir de usufruirmos, de tomarmos posse da vitória. Amém? Que essa reflexão possa servir, ser útil para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o seu ministério. Em nome de Jesus. Eu sou Leila Cardoso e eu quero estar compartilhando com você a terceira ministração da nossa campanha, do nosso propósito, a qual estamos, sobre a história de José. E o tema desse propósito, dessa campanha é sonhar, crer e viver, baseada na história de José.